Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos novamente ao meu canal e página Bernardo Advocacia Empresarial. Me chamo Glauco e hoje eu vou tratar de um tema controvertido, um tema polêmico, um tema que gera muitas demandas, sejam elas previdenciárias ou trabalhistas. Qual seja, eu vou falar sobre o limbo jurídico previdenciário, também conhecido como emparedamento. E o emparedamento ele se trata da seguinte situação: é daquele contexto em que o funcionário, o colaborador, o empregado, ele tem alta médica programada do INSS. E o INSS concede essa alta programada para ele e ele vai retornar a seu posto de trabalho e o empregador simplesmente entende, o empregador verifica que ele está inapto para o trabalho. Então, dentro deste cenário, o que temos? Que o funcionário ele está apto perante a autarquia federal, perante o INSS, ele, por algum motivo, consegue exercer as suas atividades, mas perante o empregador, ele não está apto às suas funções, apto ao seu retorno ao trabalho. Então, como resolver esse celeuma, que é uma janela, que é, na verdade, uma inaplicabilidade aparente de normas, um vão entre a inexistência temporária de direitos e aparente deste colaborador? Senhores, temos que, quando o funcionário ele se afasta pelo INSS, seja pelo auxílio doença comum, B31, também conhecida de benefício por incapacidade temporária, seja pelo B91, que é o auxílio acidentário, o benefício acidente típico, e quando ele vai retornar ao trabalho e o trabalhador não consegue exercer as suas atividades porque o empregador verifica através dos laudos médicos e do seu retorno que ele não está apto às suas funções, muito menos a uma recolocação ao trabalho, o que temos? Temos que o funcionário ele precisa desse amparo, ele precisa sair desse limbo, ele precisa sair daquilo que nem o INSS reconhece como benefício e nem o empregador entende que ele está apto ao seu retorno. Então o empregador ele irá submetê-lo ao médico do trabalho, e o médico do trabalho, através da NR7, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, vai analisar que este funcionário ele não consegue o seu retorno ao trabalho porque não consegue desempenhar suas atividades. Senhores, senhoras, ele está ainda doente, está incapacitado. E essa incapacidade, ela é total temporária para depois se transformar em permanente e parcial. Por hora, ele não consegue seu retorno, ele não consegue desempenhar suas atividades, nem, como eu mencionei, numa realocação. E o que fazer nessas hipóteses em que o funcionário ele não consegue o restabelecimento ao seu posto de trabalho e nem consegue voltar ao INSS? Bom, eu trago aqui algumas soluções que podem ser adotadas, alguns procedimentos práticos. Então eu passo uma orientação ao senhor ou à senhora empregado, funcionário, colaborador. A primeira delas é a seguinte: ter em mãos todos os laudos médicos, notoriamente, principalmente, maiormente, aqueles emitidos pelo Sistema Público de Saúde, além, claro, dos prontuários médicos, que também o Sistema de Saúde emite. É possível ter esses documentos em mãos. E a partir do momento que o senhor ou a senhora vai até a empresa e a empresa, por algum motivo, dá de ombros, não se interessa pelo seu problema, não quer realocá-lo ao posto de trabalho, o senhor ou a senhora tem que notificar a empresa. Essa notificação ela pode ser tanto judicial como extrajudicialmente. Então, feita a notificação extrajudicial, a empresa nesse momento tem ciência de que o senhor ou a senhora tem a alta, quer voltar e não consegue. Neste cenário, o contrato de trabalho liame empregatício, o vínculo de emprego ainda está ativo e ele não pode ser rompido.
principalmente nesse momento. Esse vínculo de emprego ele tem que ser preservado, porque numa situação futura, esse benefício concedido e que foi temporariamente indeferido, suspenso, ele tem que ser reanalisado pelo INSS. E essa reavaliação, ela pode ser feita, e aqui eu deixo a orientação ao senhor empregador, à senhora empregadora, de que tem que dar o aporte a este funcionário. Esse funcionário não pode ficar à mercê de um não do INSS. Por quê? Porque está correndo ainda todos os ônus, os encargos e todos os demais títulos e verbas inerentes a esse contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho está ativo. Então não pense os senhores que não se há responsabilidade em relação a esse vínculo. Esse vínculo, sim, deve ser preservado, deve ser mantido, para que não onere a folha de pagamento, para que não onere encargos a mais à empresa. É o grande problema dessa realocação, sabemos, e aqui eu trago um cenário todo do nosso Brasil, é o seguinte: estamos envoltos de grandes, médias e principalmente pequenas empresas. Então eu tenho um cenário em que eu tenho dono, eu tenho proprietário e logo abaixo eu tenho colaborador. E dentro deste intervalo eu não consigo fazer a alocação desta mão de obra, deste colaborador. O que é necessário fazer? É necessário continuar preservando esse vínculo de emprego e justamente pagando os salários até que essa aposentadoria, até que este benefício seja novamente restabelecido ou convertido por aposentadoria por invalidez. Agora, uma observação que eu faço e chamo a atenção é a seguinte: temos que o discurso atual do INSS é o total corte de gastos. Então, numa situação em que o funcionário ele se acidentou, mas é jovem, não vai ser tão fácil essa concessão da aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque ele é jovem. Então, se está muito jovem, o perito vai analisar e vai falar: bom, o senhor quase não consegue fazer nada, mas o senhor é muito jovem. Nessas situações, mesmo sendo o motivo da concessão da aposentadoria por invalidez, ele não vai conseguir esse benefício. Vai ser muito difícil. Claro, tem que estar amparado em laudos médicos e vai passar, como eu falei e fiz menção, a uma reavaliação pelo perito do INSS. Então, senhor empregador, o que é necessário fazer? Dar esse aporte ao funcionário. E como vai funcionar esse aporte? Esse aporte ele vai funcionar procurando recorrer administrativamente dentro do INSS. Sim, tem que dar esse aporte, porque o funcionário está à mercê. E mais das vezes é um senhor, uma senhora que tem aí um pouco de dificuldade com as informações, é um senhor, uma senhora leiga. Ele tem que ter esse aporte, porque ele está à mercê, ele está num limbo. O tema aqui é limbo, ele está num limbo. Isso vai onerar a sua folha de pagamento. Então é necessário procurar esse aporte. Ah, não conseguiu esse aporte dentro do INSS. O INSS não considerou o recurso, mesmo sendo pleiteado através do 135 ou mesmo dos aplicativos, inclusive do card que aqui aparece no meu vídeo sobre os aplicativos digitais. É possível fazer essa solicitação. Então, não deixe o seu colaborador à mercê. Glauco, e se não conseguir através dos recursos administrativos? E se mesmo assim o INSS reconhecer que aquele funcionário que está doente, e essa doença, claro, equiparada a acidente do trabalho, artigo 20 da Lei 8213 de 1991, então, nesta situação é necessário, então, ajuizar uma ação pleiteando o restabelecimento do seu auxílio-doença. Sim, senhor empregador, o senhor pode fazer isto. E depois, claro, se tiver um custo com a folha de pagamento com este colaborador, pleitear uma ação de regresso em face do INSS, em face da entidade autárquica. Ou mesmo pedir, se ainda não foi concedido o auxílio-doença, ajuizar uma ação pleiteando o auxílio-doença. Nestes casos, concedido o auxílio-doença, o funcionário está garantido pelo sistema previdenciário até de quando o seu retorno ao seu posto de trabalho. Então, aí ele vai ter também a garantia prevista em lei
a garantia previdenciária de que ele não pode ser dispensado, ele tem a garantia da estabilidade provisória no serviço. Após, é necessário verificar aí a manutenção desse contrato de trabalho, a manutenção dessa permanência e deste vínculo de emprego. E por último e não menos importante, é sempre recomendável ter um seguro de atividade ou de risco profissional. Por quê? Porque isso vai evitar onerar a folha de pagamento, onerar inclusive por final os balanços contábeis da empresa. Senhoras e senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos no nosso próximo tema em análise, estudo e debate. Um abraço e até lá!